Dizem que em uma pequena cidade do interior existe uma casa abandonada no alto de uma colina. Conhecida como a Casa do Último Sussurro, reza a lenda que quem entra lá ouve vozes chamando seu nome. E nunca mais é o mesmo depois de sair. Lucas, Mariana, Rafael e Júlia eram inseparáveis. Numa noite, ouviram a história da tal casa e, entre provocações e risadas nervosas, decidiram provar que tudo não passava de lenda. À meia-noite, subiram a colina. O grupo subiu a colina sob a luz fraca da lua. O vento gelado soprava, carregando consigo sussurros que pareciam ecoar das árvores retorcidas. O portão da casa estava trancado por correntes quebradas e rangia com o vento como se reclamasse de sua presença. Quando empurraram a porta principal, um estalo ecoou. O cheiro de mofo, madeira podre e ferro oxidado invadiu o ar. O silêncio era tão pesado que até a respiração parecia barulhenta demais. O hall de entrada estava coberto de poeira. Quadros antigos nas paredes mostravam uma família de olhar vazio. Mariana apontou a lanterna para um retrato maior, no centro. Um homem de terno, uma mulher séria e duas crianças. Eles não parecem felizes, murmurou Júlia. Antes que alguém respondesse, o quadro tremeu levemente na parede como se tivesse respirado. Rafael riu nervoso. Deve ser o vento. Mas não havia vento ali dentro. O silêncio foi quebrado por um sussurro distante chamando Lucas. Ele congelou. Vocês ouviram isso? Mais adiante, encontraram um espelho antigo, grande e rachado. Mariana iluminou o vidro e percebeu algo errado. O reflexo não mostrava 4 jovens, mas 6. Atrás deles, 2 figuras distorcidas e imóveis observavam em silêncio. Isso não está certo, disse Júlia, a voz embargada. De repente, o reflexo das 2 figuras sorriu, revelando dentes afiados, e a porta atrás deles se fechou com um estrondo ensurdecedor. A lanterna piscou 3 vezes, e na última piscada, Júlia não estava mais lá. Seu celular caiu no chão, ainda gravando. A tela mostrava alguns segundos de sua silhueta sendo puxada para dentro da escuridão por mãos esqueléticas. Mariana gritou, mas sua voz ecoou de forma estranha, como se fosse repetida por dezenas de bocas invisíveis. Júlia! Desesperados, os 3 restantes correram para uma porta aberta no final do corredor. Era um quarto antigo. Cortinas rasgadas balançavam mesmo sem vento. Sobre uma cômoda, várias fotografias da família estavam riscadas com linhas vermelhas, os rostos mutilados. No canto, havia um berço coberto de poeira. Dentro dele, uma boneca com os olhos arrancados. Rafael se aproximou, e o choro de um bebê ecoou pelo quarto. Mas quando Mariana iluminou o berço novamente, a boneca tinha desaparecido. Lucas mexeu em uma gaveta enferrujada e encontrou um caderno encapado em couro escuro. As páginas estavam manchadas de sangue seco e os escritos eram quase ilegíveis, mas uma frase se repetia em todas as folhas. O ciclo precisa continuar. Vozes alimentam a casa. Sangue mantém o pacto. De repente, Rafael começou a se debater. Seus olhos ficaram completamente pretos e sua boca se abriu mais do que o natural. Uma voz grave e distorcida saiu dele. Mais 2, e o ciclo estará completo. Ele caiu de joelhos e das sombras atrás dele surgiram braços longos e finos como tentáculos, envolvendo seu corpo. Lucas tentou puxá-lo, mas Rafael olhou diretamente para ele com aquele olhar vazio e gritou com a voz da própria casa: Vocês pertencem a mim. Em um segundo, Rafael foi engolido pela escuridão, deixando apenas um rastro de sangue no chão. Agora restavam apenas Lucas e Mariana. Correram em direção às escadas, mas quando desceram, perceberam que a casa não era mais a mesma. Os corredores se esticavam, as portas mudavam de lugar, o teto parecia respirar como se fosse carne viva. Mariana, desesperada, riscou as paredes com uma faca encontrada no chão, tentando marcar o caminho. Mas segundos depois, as marcas desapareceram, como se a madeira tivesse se regenerado. As vozes ficaram mais altas, repetindo os nomes deles sem parar.
Mariana, Lucas, Mariana, Lucas. Finalmente uma porta se abriu sozinha, rangendo, revelando uma escada que descia para o porão. Contra a vontade, como se estivessem sendo guiados, os dois entraram. O porão era um templo macabro. No centro, um círculo ritualístico desenhado com sangue seco. Ossos espalhados pelo chão e nas paredes, símbolos que brilhavam fracamente, como se pulsassem no ritmo de um coração. Mariana caiu de joelhos, chorando. A gente não devia ter vindo. A gente não devia. Lucas segurou sua mão, tentando mantê-la consciente, mas a casa parecia sugar a força vital deles a cada segundo. As velas ao redor do círculo se acenderam sozinhas. Uma fumaça negra começou a sair das rachaduras do chão, formando uma silhueta distorcida, alta, com braços longos demais e um rosto sem olhos, apenas uma boca enorme cheia de dentes afiados. A criatura abriu a boca e dezenas de vozes falaram ao mesmo tempo. O ciclo nunca termina. Lucas puxou Mariana para trás, mas ela parecia hipnotizada. A entidade ergueu uma das mãos e o corpo de Mariana começou a ser arrastado lentamente em direção ao círculo de sangue. Lucas tentou puxá-la com todas as forças. Não, eu não vou deixar você aqui. Mas a voz da entidade ecoou dentro de sua mente. Um deve ficar, o outro deve ver. Mariana gritou como se finalmente tivesse acordado do transe. Corre, Lucas, sai daqui agora. Antes que ele pudesse reagir, as sombras a envolveram completamente, arrastando-a para dentro do círculo. O chão tremeu e o berro de Mariana ecoou por toda a casa, misturado aos gritos da entidade. Em um ato desesperado, Lucas encontrou uma velha lamparina caída no canto do porão. Ele a quebrou no chão e jogou fogo sobre o círculo, as chamas se espalhando rapidamente. As sombras gritaram. A entidade se contorceu, soltando rugidos que soavam como milhares de vozes ao mesmo tempo. As paredes do porão começaram a queimar, mas em vez de madeira, revelavam carne viva que se retorcia em dor. Lucas subiu correndo as escadas, enquanto a casa inteira parecia estar viva, tentando prendê-lo. Portas batiam, correntes caíam, janelas se fechavam. No último instante, antes de alcançar a saída, ele sentiu um sussurro gelado em seu ouvido. Você acha que escapou? Lucas caiu para fora da casa, rolando pelo chão da colina. Quando olhou para trás, a mansão estava intacta. Nenhum sinal de fogo, nenhuma rachadura. Apenas silêncio. Até que, vindo das janelas escuras, ele ouviu duas novas vozes chamando seu nome, Mariana e Rafael. Lucas gritou desesperado, mas ninguém respondeu. Ele correu colina abaixo sem olhar para trás. A casa permanecia lá, intocada, esperando pela próxima vítima. Até hoje, moradores dizem que quem passa perto da colina consegue ouvir não apenas sussurros, mas gritos abafados pedindo socorro. A lenda continua, e a casa do último sussurro permanece viva, alimentando-se daqueles que ousam atravessar suas portas.